Deputado Zé Gedésio Salavipe, deputado, inicialmente vamos começar falando sobre a Covid-19. O Brasil alcança um número expressivo, são 68 mil mortos, o Maranhão já ultrapassa 2 mil casos, já em Pinheiro deu uma estabilizada, há aproximadamente um mês não temos nenhum óbito, são quase 2 mil positivados, mas devido ao trabalho que foi feito de prevenção, nós temos hoje mais de 800 recuperados. Eu gostaria que o senhor falasse primeiramente sobre essa questão da Covid-19, sobre a prevenção, qual a importância? Boa tarde aos telespectadores. O Brasil passa por um processo que todos nós somos conscientes. Eu até tenho dito que nós brasileiros, nos últimos 90, 120 dias, que não éramos acostumados a viver e conviver com óbitos diariamente, nós que conhecemos um pouco da história lá atrás, e essa geração de 40, 50 anos para cá, chegou a conhecer o que é a Segunda Guerra Mundial, quando nós tínhamos os números alarmantes, né, da violência da guerra, a guerra feita pelos homens, pelas armas, onde as pessoas eram mortas. No decorrer de lá para cá, nós tínhamos algumas informações através dos meios de comunicação. Por exemplo, na China, quando houve mortes e mortes, aqueles países. E hoje nós estamos convivendo no Brasil e estamos nos adaptando a esse momento da Covid. Ou seja, o Brasil passa e continua passando por um processo de aproximadamente 1.200, 1.300, 1.400 mortes diárias, coisas que nós não éramos acostumados. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos convivendo e estamos, infelizmente, caindo na realidade. O processo da prevenção, ela vem ocorrendo de uma maneira, uns prefeitos fazem mais, uns governadores fazem mais, outros fazem menos, mas a gente observa que há um pequeno controle. Qual é o pequeno controle? O Brasil ampliou em quase todos os estados, o que não tínhamos. Por exemplo, eu acho que eu vou dar um exemplo do Maranhão. Eu não sei se o Maranhão tinha 100 leitos de UTI, não sei. Podia ter, podia não ter, mas hoje tem mais. Hoje tem mais. Hoje tem UTI em Pinheiro, hoje tem UTI em Santo Inês, hoje tem mais leitos de UTI na capital, que não tinha, Caxias, Imperatriz. Então, e assim sucessivamente no Brasil, né? São Paulo triplicou, Rio de Janeiro. Então, a doença que abalou o mundo, ela nos deu essa oportunidade de que nós possamos ter mais leitos, que é necessário. Por quê? O leito de UTI, ele não é necessário só para a Covid, não, para outros casos. Para a pessoa que infarta, para a pessoa que tem um derrame, para a pessoa que tem outros problemas. Então, a gente analisando, nós demos, infelizmente, com essas percas que estamos tendo de mais de 60, 70 mil já óbitos, mas a saúde brasileira avançou. Está servindo de espelho para que as pessoas, as equipes de saúde de todos os centros possam realmente desenvolver um trabalho. Agora, os laboratórios do mundo continuam trabalhando em cima da pesquisa. Nós só teremos um final feliz no momento em que for encontrada uma vacina que vai eliminar a Covid. Enquanto não acontecer, vai permanecer morrendo vidas, pessoas irão para o sacrifício. Então, o que é que nós temos que pedir a Deus é que ilumine a cabeça dos nossos cientistas do Brasil e do mundo para que nós possamos, seja quem for, encontrar uma solução que possa vir eliminar essa doença, como nós tivemos as outras vacinas que morreram muita gente e mais conseguiram, depois de um ano de pesquisa, 1 ano e 2 meses, 3 meses, a vacina chegou e parou. Porque nós precisamos voltar a viver, nós precisamos voltar a ter a estabilidade de vida, nós precisamos voltar a ter a reintegração social, não é do Brasil, é do mundo.
nós voltarmos a ter uma vida como nós tínhamos antes. Os nossos filhos, os nossos netos, na sala de aula tranquilo, podendo ir e voltar para casa sem estar preocupado que pode pegar a doença. Então, essa vacina que vai acontecer, se Deus quiser, vai nos trazer realmente uma estabilidade para que a gente possa recomeçar um novo estilo de vida, um novo comportamento social daqui nos próximos 6 meses. Em relação a Pinheiro, eu continuo dizendo, queira ou não queira, aqueles adversários, porque política é uma coisa, e ser adversário, criticando aquilo que alguém está trabalhando em prol da comunidade para evitar a morte, não é política, é politicagem, é falta de competência, é falta de diálogo ou de consciência de que se alguém está fazendo o melhor para fazer o bem da sociedade, por que fica se criticando? Por que não se dá um reconhecimento de público? Não. A prefeitura, através da sua gestão, do seu secretário de saúde, da sua equipe de saúde, está fazendo um trabalho perfeito, excelente. E a prova está bem aí. A prevenção foi feita em Pinheiro. A prevenção continua sendo feita em Pinheiro. E as pessoas estão se dando bem. Aí você diz, mas por que, deputado, que você diz que as pessoas estão se dando bem? Se você fizer um levantamento, essa equipe de saúde, que são as pessoas que vocês não conhecem, enfermeiro, médico, dentista, laboratorista, o segurança da porta quando você chega, a atendente do hospital que lhe atende, qualquer que seja o hospital, materno-infantil, macro, Antenor Abreu, essa equipe vocês têm que valorizar, porque ela tem por trás dela alguém que coordene o trabalho que está sendo feito. E quem é esse coordenador maior desse trabalho? É o gestor. Qual é a coordenação do gestor? Não deixar faltar o apoio necessário para que essa equipe desenvolva o seu trabalho, desenvolva os seus conhecimentos que ganharam na universidade e aplique em defesa da sociedade. A prova está bem aí. Quantos dias faz que não morre uma pessoa? Nós estamos estagnados há mais de um mês em 35 óbitos. E dos 35 óbitos, a minoria foi na rede municipal e a maioria no macro. Porque o macro, como tanto um como o outro, pega as pessoas de casos mais profundos, mais difíceis. Que é aqueles casos que quando você já chega no macro ou quando você já chega no Hospital Antenor Abreu, você já depende exclusivamente de um leito de UTI. E hoje, graças a Deus, graças à vontade do povo de Pinheiro, nós já temos 18 leitos, entre leitos de UTI e leitos semi-UTIs, que são leitos completamente dentro dos critérios de uma semi-UTI, no Antenor Abreu. E nós temos o macro. Então, esse conjunto de esforços, tanto do governo do estado como do gestor do município de Pinheiro, deu estabilidade para que as pessoas deixassem, às vezes, de recorrer a outros centros mais distantes. Quantas pessoas não morreram em São Luís por falta de um leito? Quantas pessoas não morreram nos socorrões da cidade por falta de um leito de semi-UTI? Oxigênio, ventiladores. E Pinheiro hoje se dá o orgulho, não tem um número suficiente, mas já se tem aproximadamente 18 com 12, 30 leitos para 30 pessoas puderem ser salvas. Então agradeçam, esqueçam politicagem, reconheçam o trabalho que a saúde está fazendo em Pinheiro. Olhe os dados estatísticos dos últimos 60 dias. Quantos casos aumentaram, quantos casos foram superados. A medicação sendo levada, quando é detectado através do laboratório, na residência, nos bairros das pessoas. Esse é um trabalho perfeito de quem se preocupa com a saúde pública. De quem se preocupa
com a saúde pública. Nós não estamos fora, Pinheiro não está fora do patamar daqueles, não estou dizendo só de Pinheiro, daqueles municípios e capitais que se dedicaram de corpo e alma para tentar salvar vidas nos seus estados e nos seus municípios. Nós estamos dentro. Isto é que tem que ser reconhecido. O valor de quem valoriza as pessoas. O valor de quem dá valor às vidas. Porque quando você perde um membro da família, nessa hora dói. Nessa hora você que vai reconhecer o esforço que foi feito. Eu quero aqui repetir um dos casos, por exemplo. Nós perdemos nossos amigos que não teve jeito, o Juca, que era uma figura conhecida, meu amigo, meu companheiro, filho de Ribamar. Recentemente aí perdemos minha irmã. Depois perdemos agora, recentemente, o irmão de Zé Arlindo, um músico conhecido na cidade, meu amigo de muitos anos, companheiro, independentemente de questão política, a Covid levou. Perdemos ontem o professor Lisandro. Talvez a sociedade de Pinheiro não saiba quem é o professor Lisandro. Morreu aos 86 anos, foi cria de uma família que foi prefeito da cidade de Pinheiro, que essa geração não conhece, chamada Raimundo Melo, um dos primeiros prefeitos, muito antes de Mané Paiva, que morava bem ali naquela casa de esquina, onde é a Praça de São Benedito, aquela casa de esquina ali. Lá morou a família de Raimundo Melo. Foi um grande prefeito daquela época, que prefeito era nomeado pelos governadores. Me recordo disso. E ele, moreno, estudioso, vindo do povoado de Pimenta, de um distritozinho chamado Aldeia. Lisandro se formou professor, deu aula nas escolas de Pinheiro, depois deu aula nas escolas de Presidente Sarney como cidade, depois que eu criei a cidade de Presidente Sarney. Infelizmente, foi visitar o seu filho lá no Amapá, há mais de 12 meses atrás, e lá, infelizmente, ele realizou um sonho, segundo o depoimento dele, que era o maior sonho dele, um homem de 86 anos, saindo de Pinheiro, saindo do povoado de Aldeia, da cidade de Presidente Sarney. Era ali um cidadão que toda vez que eu ia lá em Presidente Sarney, em Aldeia, era a primeira casa em que eu chegava. Amigos de muitos anos, né? E ele queria rever o filho dele e fez essa viagem sem volta. E ainda teve a sorte, porque para mim foi sorte, ele aparece numa imagem quando ele disse que o maior sonho dele era conhecer o Rio Amazônia, o rio, né? O Rio Amazônia. E ele estava defronte do rio quando tirou a foto. E 2 dias depois veio a falecer. A gente lamenta profundamente. Quero aqui transmitir os meus pêsames a todos os familiares, da família de Zé Arlindo, da família dos meus amigos, todos que se foram, que infelizmente é a vida. Mas nós vamos dar continuidade na vida e nos prepararmos. Então, quando eu faço essas referências, eu quero dizer a cada um de vocês que estão nos ouvindo, a Covid não parou, ela não acabou. Nós estamos convivendo com ela, mas ela a qualquer hora pode pegar alguém de surpresa. Então, o melhor é nos cuidarmos e estarmos atentos para que não se possa ter uma perca a qualquer momento de um dos familiares de vocês. Deputado, aconteceu o primeiro parto com uma paciente de Covid-19 no materno e infantil. Gostaria que o senhor falasse do linguajar popular, o que é a prevenção. Ora, a prevenção, eu vou dar aqui um exemplo. É lógico que eu estou falando com um pedaço do mundo, né? Nós estamos vendo a internet. A prevenção, ela tem um valor tão significante que às vezes você não tem noção. Eu vou dar um exemplo popular. Nós cuidamos da nossa saúde diariamente. Como é que nós cuidamos da nossa saúde? Vamos começar pelo amanhecer. Se você é católico, você, primeira coisa quando levanta, que você coloca seus pés no chão, é pensar em Deus. Aí você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Santa Maria, e pede a Deus que lhe dê mais um dia de saúde, de vida, de esperança, de trabalho, e que guarde a sua família. Se você é protestante, você faz as suas orações de acordo com a sua igreja, Assembleia de Deus,
a Universal, cada um de nós temos um tipo de oração. Eu sou católico e respeito a todos. Após isso, o que é que você vai? Você se dirige para onde? Para o banheiro. Você se dirige para tomar um banho, limpar o corpo, amanhecer o dia com disposição. E lá no banheiro você faz o quê? Pega sua escovinha de dente, né? E escova seu dente diariamente. Se você tem a oportunidade de escovar o dente 2 vezes por dia, no amanhecer e no final da noite, no início da noite, para que você durma com a sua boca limpa, então você vai ter saúde bucal por muito tempo. O que é a prevenção? Se você deixa de escovar o seu dente, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma boca com um mau hálito, você vai ter uma boca criando problemas de cara, né? Criando ali uma coisa, um buraco, outro. Então a prevenção que você faz é isso, você escova seus dentes de manhã, você escova seus dentes, porque geralmente está na rua no almoço, é um pouco mais difícil. Então você faz a prevenção da sua saúde, começa a prevenção pela boca. Se você faz a prevenção, o que é que vai ocorrer? Você vai ter longas caminhadas com saúde. Ao longo do tempo você vai ter dificuldade de ter um problema de saúde. Porque na verdade eu não sou médico, mas acredito que boa parte das doenças que nós adquirimos, ela inicia pela boca. Ela inicia pelos dentes, ela inicia pela língua. Inicia por ali a entrada de tudo, da alimentação, de tudo. Então a prevenção é isso. Se o prefeito de Pinheiro se destacou no Maranhão porque iniciou uma bateria de prevenção, levando o laboratório nos pacientes, nos bairros, nos povoados, nos hospitais, detectada a doença, o que foi o que ocorreu? O kitzinho da medicação. Então foi um trabalho perfeito que ocorreu, um trabalho perfeito. Os casos pararam, estagnaram, as mortes pararam, porque as pessoas estão se cuidando nas suas residências, evitando o contato, consciente da informação que foi dada pela assistente social, pela enfermeira, pela médica. Essa equipe médica de Pinheiro tem feito um trabalho perfeito, toda ela, tanto do macro, do materno, como do Antenor Abreu. É muito bom quando você ouve a verdade, quando as pessoas lhe conscientizam do que pode acontecer e do que não pode acontecer. E o que vocês têm visto ao longo desses meses é o melhor de informações. E com isso vocês evitaram vários óbitos. E com isso vocês evitaram que familiares fossem pegando a doença e passando para o outro. Quanto ao materno infantil, eu quero dizer mais uma vez para vocês que estão me ouvindo, o quanto é bom você ter alguém que se preocupe com você. Ora, o mundo hoje vive em função do Covid. O mundo hoje vive em função de uma mãe, quando tem uma criança, um parto, que ela está com a Covid e a criança só Deus sabe, né? E aí são feitos partos de emergências para que tentem salvar as crianças. Isso aconteceu recentemente em Pinheiro. Aonde? No materno infantil. Com quem? Com uma equipe médica, com um laboratório, com a equipe de enfermeira, com a equipe de profissionais, concentrado, porque foi o primeiro fato em Pinheiro. Ou seja, nós estamos sendo testados. A nossa capacidade, quando eu digo a nossa capacidade, não é minha, a nossa capacidade técnica e profissional de todos os profissionais que faz parte da equipe de saúde na cidade de Pinheiro. E aí está o resultado. A equipe toda se concentrou, a criança nasceu, a mãe sobreviveu, a criança está bem, sobreviveu bem, está dentro de todos os critérios conforme manda o sistema de saúde, e salvaram as 2 vidas, né? Mãe e filha. E a gente se pergunta, como está o coração dessa família que viu a sua filha com Covid e ao mesmo tempo grávida às vésperas de ter uma criança? Quanto sofreu pensando, será que minha filha vai se salvar da Covid? Será que minha neta ou meu neto vai se salvar da Covid? E
Deus lá em cima e a equipe aqui embaixo, deu tudo certo. Então é isso que nós temos que parabenizar, é isso que nós temos que reconhecer. Se você, por acaso, não gosta, por uma questão pessoal, ou por uma questão política, ou por uma questão sua, do gestor, é problema seu. Se eu gosto, é problema meu. Mas a gente tem que ter dentro da gente uma realidade, reconhecimento do trabalho que o cara está fazendo, do trabalho que a equipe está fazendo. Não é obrigado você votar, mas você pelo menos, no mínimo, tem que ter a dignidade de reconhecer os valores que estão sendo trabalhados em benefício da comunidade, das pessoas. É assim que nós temos que olhar, é assim que nós temos que olhar o mundo. Não, porque eu não gosto do cara, nada que ele faz presta, nada. Poxa vida, e tem muita coisa em Pinheiro bem feita, muito sendo feita, só não olha quem não quer, mas isso é o problema de cada um. Mas o importante é que a gente tenha uma realidade dentro da gente. Não adianta ter rancor, não adianta ter raiva, não adianta ter inveja. Essa palavra inveja é horrível. Quantas vezes eu elogiei meu adversário? Porque quando eu via que ele fazia a coisa correta, eu elogiava. Política é um momento político. Política é no momento em que você está disputando uma eleição e que você vai para o embate, que faz parte da vida política desse país. Como o senhor analisa essa campanha que vai começar em breve? Eu queria que o senhor falasse também sobre o adiamento para 15 de novembro. E as eleições, deputado, aconteciam 15 de novembro? As eleições no Brasil, ao longo dos últimos anos, elas eram normais. Tanto é que 15 de novembro é feriado nacional, é a proclamação da República e tal. Infelizmente, algumas mudanças, o Congresso vai e volta, a cada 4 anos há uma renovação ou uma mudança de congressistas, cada deputado tem uma ideia, cada deputado tem um valor de visão, e foram mudando algumas coisas. Por exemplo, eu vejo agora se tentando desfazer tudo o que foi feito recentemente, né? Mas a eleição 15 de novembro, ela é uma eleição... Há anos anteriores não havia 2 turnos, era uma cidade ou outra, porque tinha aqui um número X de população, era muito pouco no Brasil. Então a eleição chegou a ter, parece, 2 ou 3 estados só, primeiro e segundo turno, e lá foi ampliando. A população vai aumentando, o eleitorado vai aumentando, mas não há muita modificação. Eu acho que nós estamos já, conforme eu disse anterior aqui, se adaptando ao convívio do momento, e se Deus quiser, setembro, outubro, eu acho que a gente já tem alguma expectativa de alguma vacina, tudo isso vai ajudar com que se realize a eleição. A eleição, quem realiza ela não somos nós brasileiros. Quem define ela é o Congresso Nacional, juntamente com o Supremo Tribunal Eleitoral. Com o Supremo Tribunal Eleitoral. E eles estão decidindo. Nós servimos apenas de brasileiros para escolher os nossos representantes, né? Você votar no seu vereador, você votar no seu prefeito, que essa eleição só tem eleição para prefeito e vereador, né? E após o resultado ser promulgado, e parabenizar aí os que forem vitoriosos nessa nova investida. É uma eleição diferenciada, porque, queira ou não queira, nós vamos ter aí do meu ponto de vista, nós vamos ter uma redução do eleitorado, ou seja, uma porcentagem vai deixar de votar, as pessoas de 60 anos, 70, que têm um amor pela vida democrática, mas assim, meu Deus, eu vou votar, será que eu não vou pegar essa Covid, eu vou ficar em casa? Mas são coisas que vão acontecer no decorrer da eleição. Se de repente surgir uma vacina em um mês antes da eleição, o Brasil está preparado para vacinar aí 100 milhões de brasileiros em menos de 10, 15 dias, porque na hora vai ser diferente. Antigamente, a última vacina, por exemplo, da H1N1, o que ocorria? Eu chalerava para vacinar. Nessa última agora era na fila, o povo correndo atrás para vacinar. Então vai ser, olha, descobriram uma vacina para a Covid. Meu amigo, vai entrar pela madrugada, todo mundo quer se ver livre. E isso, se Deus quiser, vai acontecer. Então eu acho que a gente está preparado, o Brasil está preparado, as capitais e os municípios têm que se prepararem
para mais um embate democrático, que é a eleição do país. O país, nós somos verdadeiramente democráticos. Tudo que ocorreu aí, eu disse aqui, através deste meio de comunicação, balela. O Brasil não tem tempo, não tem mais perca de tempo para regime militar. O nosso presidente estava fazendo loucura, chantageando com o grupo militar. Nós não temos, o Brasil não tem mais tempo para se falar em militar. Os militares de hoje, os generais desse país, são homens inteligentes, com uma visão totalmente, uma visão ampla, uma visão de um regime democrático. Quem não quer viver num regime democrático? Quem quer guerra? Quem quer matança de cidadão? Porque o regime militar é isso. Você morre aí, acabou. Morreu, enterrou, vai brigar 50 anos para dizer quem matou. Quem foi que matou, qual foi o militar, qual foi a razão. Nós vivemos em paz e tranquilidade. Eu acho que o presidente da República, nesses últimos 15 dias, ele está começando a ter uma visão de um presidente da República, começando a ouvir vozes experientes. Ninguém muda o comportamento de uma sociedade de 50 anos em 10 anos, nem em 5 anos, nem em 15 anos. A sociedade ela vai se renovando, ela vai crescendo de acordo com os momentos. A figura do presidente de uma nação, ela é importante quando ela tem um comportamento, quando ela serve de espelho para o seu povo. Não de violência, estimular a matar, estimular a atirar, estimular... Não é isso. Nosso presidente Bolsonaro, que ele é nosso presidente, até o dia que estiver lá, ele tem que se alinhar com um comportamento que ele está começando a ter. Diálogo, convivência e os 3 poderes. O presidente da República não é maior do que o Poder Judiciário. Quer o exemplo? Cadê o pessoal que foram de mascarado? Já foram para a cadeia, já pegaram 10 dias de cadeia, estão respondendo o processo, estão com tornozela nos pés, estão limitados a sair. Cadê a força deles? Cadê agora que eles vão amedrontar o Supremo Tribunal? Meus amigos brasileiros, poderes é para viver em harmonia. No dia em que acaba o poder judiciário de uma nação, nós viramos a Venezuela. Cidadão entra na tua casa, te bota para a rua, invade. Quem vai dizer que a casa é tua? Cadê a justiça para dizer que o direito é teu? Ele mata um cidadão, cadê a justiça para condenar quem matou? Não se brinca de poder, se discute poderes. Se discute o poder legislativo, o Congresso Nacional, se discute o poder judiciário, a convivência, e se discute a presidência, que o povo brasileiro elegeu com a maioria um cidadão para ser nosso legítimo representante e presidente da República. É esse o comportamento do presidente. O Bolsonaro, se começar e dar continuidade a ouvir as pessoas, não é obrigado você seguir o que o fulano diz, mas você ouvir que governar um país do tamanho do Brasil, nesse momento de modernização, de comunicação as mais diversas, você tem que ter uma linha, um comportamento. Por exemplo, ele está tendo um diálogo com o Congresso. Não interessa se é bandido que está lá no Congresso, se não é, ele precisa governar com um Congresso. Ele precisa governar com o Supremo Tribunal, com as instituições. E governar o país, tirar seus 4 anos de mandato, se o povo resolver, o elege de novo. Essa é a função de um presidente da República. Diálogo, conversa, ouvindo as pessoas. Ninguém é maior do que ninguém. Nós convivemos nos poderes, nós dialogamos e achamos o que é melhor e executamos. Por exemplo, o nosso presidente não teve sorte até agora em algumas escolhas. Por exemplo, como é que se tem um cidadão daquele, doente mental, louco, ministro
Educação. Como é que se vai dar uma educação para nós brasileiros com um cidadão que é um louco, que não entende de educação? Que a cabeça dele é outra loucura, cadê a onda dele? Acabou. Vai ser preso, vai ser condenado pela merda, loucura que ele falou. Como é que o ministro vai dizer que todo mundo é bandido? Não é dessa maneira. Por que você não vai dialogar? No diálogo é que você resolve as coisas, conversando. Está fugitivo, entrou nos Estados Unidos de maneira irregular, sujou o presidente da República, nosso presidente, com aquela atitude que depois voltou atrás, quer dizer, mais discreto para uma nação por causa de um, entre aspas, amigo, que só pensa em loucura. Um homem daquele nunca serviu para a juventude brasileira, nunca serviu para a educação brasileira. Um dos melhores programas que o Brasil tem chama-se Educação. Programa de saúde, nós somos exemplo mundial. O melhor programa de saúde que hoje nós condenamos alguns aqui, lá nos Estados Unidos não tem. Você sabe por que já morreram mais de 100 mil? Porque lá o pobre, quando sai recuperado, que ele pega a ficha dele para ele pagar $30 mil, $40 mil, $10 mil durante o resto da sua vida, ele adoece muito mais. No Brasil você entra em qualquer lugar, um socorrão, num posto de saúde, você é atendido gratuitamente. Ah, mas eu pago imposto. Sim, lá nos Estados Unidos não pagam? Pagam, mas é cobrado. E assim, é país de primeiro mundo. Melhor programa de saúde no mundo é no Brasil, que ainda nos resta hoje. Nem os planos de saúde que nós pagamos, caríssimo, nos é útil na hora que a gente precisa às vezes. Nem isso. Então, nós temos um governo brasileiro que tem muito valor, que temos valores dentro da sua estrutura de governo que precisa ser vista e reconhecida pelo povo brasileiro. Agora, é natural o nosso presidente da República possa se alinhar com as instituições e governar esse país muito bem. O que nós queremos é um presidente que possa nos governar de maneira correta, que possa tocar a nossa história para frente, que possa tocar a nossa economia para frente, que possa ampliar a nossa saúde, a agricultura. É isso que nós precisamos. Não pessoas que dão conselhos errados a um homem que tem tudo para ser um grande líder desse país. Agora, deputado, reuniões políticas, caminhadas, os comícios que não são mais showmícios, o senhor acha que essa campanha que nós vamos enfrentar a partir de agora, ela será disputada como a do Bolsonaro nas redes sociais, televisão e rádio, já que o corpo a corpo dificilmente vai acontecer como acontecia antes? Olha, nós temos bem aí podemos dizer assim, se as coisas melhorarem em termos da epidemia, você vai ter a oportunidade de fazer algumas poucas reuniões, mas eu acho o seguinte, a eleição hoje do Brasil, infelizmente cada estado e cada região é um problema. Por exemplo, a Amazônia, problema. Manaus, problema. É onde estão os focos maiores. O Maranhão. O que é que eu acho que nós vamos ter que ter? A rede social, infelizmente nós temos problemas nas redes sociais, muita mentira, muita fake news demais, isso prejudica as pessoas. Você fantasia uma pessoa quando na realidade não é, a realidade é outra. Mas eu acredito que nós aqui em Pinheiro, em boa parte do Maranhão, nós já temos consciência, porque nós estamos vindo de eleições recentes. Um Brasil que passa por 2 processos eleitorais em 4 anos, eu acho que a gente já vive a eleição. Ou seja, nós temos eleição para deputado, governador, senador. E nós temos eleição agora, 2 anos depois, para prefeito e vereadores. As comunidades, ou seja, o povo de Pinheiro, o povo de Santa Helena, o povo de São Bento, já conhece os seus candidatos a vereadores. E conhece os seus candidatos a prefeito. Eu acho que nós não temos muita dificuldade. Nós vamos ter que ter apenas uma coisa, a consciência do nosso papel democrático, de escolher o cidadão que a gente acha que pode ser o melhor
aquele que pode nos dar segurança, de que pode fazer um trabalho que a gente deseja, fazer um trabalho que a gente possa olhar o que está sendo feito, o que já foi feito pelo trabalho. Eu acho que esse é o papel da população e fazer uma análise em relação a isso. É lógico que adversário nós vamos ter, nunca vai ter um candidato único, né? Só teve um candidato único aqui há 40 anos de Pinheiro, né? Que foi o seu Dedeco Mendes, foi candidato único. Eu me recordo que naquela época o voto em branco bateu nele, mas Sarney deu um jeito na época e ele foi eleito prefeito por candidatura única. Mas fora disso, de lá para cá, vai ter candidatos. O povo vai saber escolher. Eu acho que o povo de Pinheiro já tem a capacidade própria de saber o que é importante para o crescimento do município, o que não é importante para o crescimento do município, o que deixou de ser feito pelo crescimento do município. Então eu acho que a política ela vai vir nesse aspecto. Agora as redes sociais, segundo as informações que eu tive na última semana, que o Congresso vai dar um espaço maior através das redes, né, da televisão e das rádios, para você poder ali, eu diria, usar o seu palavreado, usar a sua proposta de campanha eleitoral e de tentar convencer os nossos eleitores a tomar uma decisão, porque ninguém toma decisão pelo eleitor. Quem toma a decisão pelo eleitor é o próprio eleitor. É em casa, é conversando antes da eleição, conversando com seus pais, seus irmãos, o que você acha? Não, está trabalhando, trabalhou, fez um bom papel na saúde, a educação funcionou. Há 4 anos atrás nós tínhamos o quê? Andar no pau de arara. Hoje nossos filhos andam nos ônibus, uns novos, outros semi-usados. A merenda escolar funciona. As salas de aula, as melhores, reformadas, ampliadas. Então tudo isso, as professoras, elas têm feito seu trabalho. É uma coisa que eu sempre disse, nossa educação em Pinheiro, a gente tem que fazer referência, independentemente de professor vota em mim ou deixou de votar, eu o admiro porque os professores é que nos ajudam a dar o passo inicial da educação para a gente enfrentar as dificuldades do Brasil. E só se enfrenta as dificuldades do país através do conhecimento. E quem é que dá esse conhecimento? Os professores em sala de aula. Então eu acho muito importante isso. Eu acho que vai ser assim um processo. Deputado, eu gostaria que o senhor falasse de 2 obras em Pinheiro e que muitas pessoas criticam pelo fato do prefeito Luciano não ter feito a reforma da APA e da rodoviária, que foram construídas dentro do campo. Eu gostaria que o senhor falasse dessas 2 obras. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que ter calma. Eu não vou agora condenar a APA, uma obra que o ex-prefeito Filuca fez, toda a comunidade sabe, não precisa eu agora renovar com novas palavras, todo mundo sabe como ficou o parque industrial, que está pronto, depende agora do prefeito, não, depende do governo, né, com instalações de algumas pequenas empresas. Todo mundo sabe a rodoviária, porra. E a rodoviária vai ser feito um trabalho nela. Ocorre que as coisas têm que ser por etapa, não se pode fazer tudo. Por exemplo, quantos anos passou a feira? Hoje se tem uma feira nova, hoje se tem uma outra feira sendo construída e outra se tem a outra sendo reformada e ampliada. Então são 3 etapas. Não é uma feira, são 3. Uma já está pronta, inaugurada, entregue, a outra está sendo concluída e a outra está sendo, já iniciaram o processo. Nós vamos, quando eu digo nós, não sou eu, o governo municipal está fazendo o seu trabalho. Rodoviária vai ser reformada. Infelizmente, o que poderia ser feito é demolir, mas demolir para quê? Então vamos tentar ali, o prefeito está trabalhando no sentido de fazer uma reforma, o melhoramento e ocupar aquele espaço. Mas nós estamos dependendo também do governo do estado, que aquela passarela que ali corta a rodoviária em frente, ela passa por dentro de Pinheiro, mas aquele asfalto é do governo do estado, ali tem que ser feito um serviço perfeito.
Ali tem que ser tirado 2 metros ou 3 daquele entulho que já está há anos e que todo ano, você sabe como fica, ele vai aterrando, descendo. O governo do estado fazer a sua parte para que o prefeito possa fazer a outra sua parte e a gente liberar aquela obra. Aquela obrazinha das praças para ser concluída. Agora a gente tem que ter calma. Pinheiro está chovendo muito. Não é Pinheiro que está chovendo muito, é o Maranhão. O prefeito inicia um trabalho, a água vai e leva. Tem gente em Pinheiro que acha que as estradas vicinais têm que se resistir mais do que o asfalto. Isso é lamentável. Você não tem a visão de saber que terra, pissarra, no inverno ela vai embora, tem que ser recuperado. Isso, infelizmente, é um trabalho que todos os prefeitos e governantes do mundo e do Brasil, onde tem estrada vicinal, o inverno leva. Mas tem uns idiotas aqui, me desculpa a palavra, que acham que no inverno tem que ser feito pissarramento. Não existe isso. Você tem que esperar melhorar para dar condições da pessoa trafegar, infelizmente. Asfalto é caro. Como é que você vai pegar um povoado e botar aí 30 quilômetros de asfalto? Onde é que você vai arrumar 600, 700 milhões de reais para fazer isso? Que é em média de 200 a 300 mil reais um quilômetro de asfalto. Mas o prefeito tem trabalhado nas estradas vicinais, melhorando. Pior é que antes não tinha nada disso e ninguém dizia nada. Quer um exemplo? Quantos anos nós sofremos daqui para isso? Quantos anos? Eu, prefeito, em 98, tive a coragem, para responder um processo do Tribunal de Contas, de fazer o melhoramento da estrada MA, de Maranhão Novo até Paraíso, porque eu não aguentava mais de ver aquele povo sofrendo, passando 5, 6 horas de viagem para chegar em 25 quilômetros de Pinheiro, Paraíso a Pinheiro. Eu, Zé Genésio, com as máquinas da prefeitura, com o Ginei, que era um construtor, fizemos ponte de madeira e entreguei a estrada que durou toda a minha gestão. Até quando veio o destino do governo, o falecido governador Jackson Lago, de um projeto, resolveram fazer Pinheiro até Pedro Rosário e depois Cocalina, que hoje, bem ou mal, se vai. Mas sofremos. Como é que era a estrada para você ir bem ali? Há 20 e poucos anos atrás. Como era? Filuca mandando em tudo, governo do estado, em tudo, para você em Cuba. Para você ir bem aqui nesses povoados aí vizinhos. Era atolando, gente. Vocês esqueceram disso? Agora não. O prefeito tem que fazer tudo agora, fazer de qualquer jeito. Será que esquecemos? Será que nós temos a memória curta? Você sabe como era para se ir lá em Presidente Sarney? Era na lama. Com muita luta. Governo do estado misturado com o Zé Reinaldo, não sei o que, fizeram aquele asfaltozinho que está se acabando até hoje. Como é que se ia na aldeia? Então, não vamos esquecer ontem. Vamos olhar um pouco. Como era outro dia, de Pacas ao Obelisco. Era uma cratéria só. Quem era o prefeito? Filuca. Quantos anos? 8. 8 anos. Quantas vezes cortaram ali? O povo cortou. Porra, bem ou mal está lá. Então a gente tem que olhar que tem gestão no município. Tem gestão no município. Tem trabalho. Você lembra como era Pacas? Desse tamanhinho? Desses 3 anos, como é que está Pacas? Desse tamanho. Você lembra como era Bobalina? Há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, que ele não queria nada, cresceu, está desse tamanho. Então, tem muita coisa. Agora, não quer se que um prefeito, um gestor, faça tudo em 4 anos. E o pior, não temos apoio do governo do estado do Maranhão. A única coisa que nós tivemos, que o prefeito teve, foi esta briga, esta discussão desse asfalto que veio do Obelisco ao Maranhão Novo, que está feito até hoje, tem que se reconhecer o trabalho. Se nós tivéssemos o apoio que os governos anteriores tiveram, Rosiana, Zé Reinaldo, Lobão, mandando tudo para Pinheiro, vinha e voltava e o povo só ficava com a história e a onda. Quer uma prova disso? A Comporta, quantos anos passou? Se vai durar 50 anos, eu não sei.
Mas o gestor do município, com os seus amigos, com o seu deputado federal, foram a Brasília, pelo menos nós já passamos um inverno sem problema. E vamos esperar que nós possamos dar continuidade aí por muitos anos, porque a obra é feita por etapa, para que essa comporta dure mais 50, 100 anos, sem possa nos causar prejuízo para a cidade de Pinheiro e para os campos da Baixada. Então é isso que nós precisamos olhar. Eu acho que a verdade é essa. Esse estilo de mídia que eles têm, pagam pessoas para falar blá 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 todo dia, basta você olhar o que eles mentem e olhar o que está sendo feito. Vocês hoje têm como argumentar que Pinheiro não teve assistência, enquanto o mundo se debruçou sobre a Covid? Se você fizer comparação, nós pinheirenses devemos nos orgulhar. Né? Estrutura montada, leitos funcionando, equipe médica funcionando, vida. Então, basta feira, basta olhar para a feira. Vai lá. Eles não fizeram um tijolo. Zé Genésio fez em 1998. Tem um pronto, outro sendo pronto e outro. Está sendo feita a obra. Porque as obras são assim, elas não são feitas de manhã e de tarde, para de tarde. São feitas de acordo com o andamento da obra. Se você for no parque industrial, o prefeito foi para cima do governador, está pronto. Agora, depende de quê? Do prefeito? Não. Do governo do estado, da secretaria de Indústria e Comércio, para ir alocando pequenas indústrias, para ir gerando emprego dentro de Pinheiro. O centro de imagem. Então, gente, tem trabalho. Eu acho que Pinheiro, se nós tivermos uma conscientização nossa, a classe empresarial, por exemplo, quantos empregos já foram gerados em Pinheiro através dos empresários? Quantos alvarás foram liberados pela prefeitura sem nenhuma dificuldade para os empresários? Vocês estão crescendo, vocês estão trabalhando dentro de Pinheiro sem que o prefeito atrapalhe vocês. Então a cidade está crescendo. Agora, se você quiser voltar o atraso, se você quiser, não, vamos voltar o atraso, que esse aqui é importante, a gente tem aquele estilo que estava lá, que para tirar um alvará passava 1 ano, 2 anos, que para ser construído o conjunto coqueiro passou 10 anos porque não deu comissão. E aí voltar deles. Eu acho que é isso que nós temos que estar preparados, é Pinheiro para o futuro. E o futuro está acontecendo. As universidades de porta aberta. Então, se nós fizermos um resumo, Pinheiro tem avançado muito. Então, o meu ponto de vista é esse processo democrático que vamos realizar, que o Brasil vai realizar e vai servir de exemplo para quem trabalha, para quem não trabalha e para quem deixou de trabalhar. Essas pessoas que chegam de fora, cheios de bandidos, cheios de safados, que vêm contar história, nós estamos preparados para a história deles. Eu estarei preparado. E quero deixar bem claro, sou independente. Ninguém venha me tentar botar na minha cabeça para me deixar de falar isso ou aquilo ou outro. Eu sou independente. O meu ponto de vista é meu. Os meus conhecimentos são meus. Se eu tiver que enfrentar um cidadão, eu vou enfrentar ele de qualquer jeito. Agora, não vem para cá querer fazer palhaçada em Pinheiro, em cima das pessoas. Eu não sou candidato a nada, mas admiro e respeito aquele eleitorado que sempre me respeitou e me admirou e que continua conosco. Não vou admitir que chegue aqui bandido contando historiazinha para querer fazer onda em cima da população de Pinheiro. Se ele tiver seus adeptos, ele que tenha, que eu respeito. Agora, acima de tudo, que tenha respeito comigo. Sempre tive respeito. Sempre discuti política. Sempre fiz política com responsabilidade e sempre pensando no melhor para seu povo aqui, em São Bento, Palmeirândia, Puruandandei, Santa Helena, Presidente Sarney. Meu ponto de vista é da maioria da população que quer ver a sua cidade crescer. Eu acho que é assim que se raciocina, assim que se faz uma análise política, com respeito. É o que eu sempre fiz e vou continuar fazendo. Enquanto a família pinheirense me abraçar, gostar de mim, como eu gosto do povo de Pinheiro, quando eu ando nas ruas é que eu sei o carinho que eles têm por mim.
e que eu tenho por esse povo aí que sempre me abraçou. Assim que é o Zé Genésio e assim que vai ser o Zé Genésio. Deputado, as suas considerações finais, hoje como é que o senhor, para encerrarmos, como é que o senhor analisa a política de Pinheiro? Olha, Pinheiro, politicamente, a gente lamenta, porque tem algumas coisas que entristecem a gente não vê algumas pessoas crescerem politicamente. Ou seja, tem uma visão mais ampla, uma visão de uma discussão profunda sobre o crescimento de um estado, de um município. Eu acho que o Maranhão precisa crescer. O Maranhão precisa de pessoas dessa juventude que se desbruce num debate político, até para poder ir se credenciando para o amanhã. Eu não sou aquele que só quer para venha nós, não. Eu quero ver as pessoas crescerem. Por exemplo, ao longo desses anos, Filuca, seu filho, foi deputado federal, foi deputado estadual, parou. Eu, Zé Genésio, fui prefeito, fui deputado, hoje é Luciano. Então, essa geração tem que ir ocupando um espaço que lhe cabe. Você não pode achar que você não pode ser nada. Você não pode acreditar, eu não sou rico, eu não posso fazer parte do processo político. Se você conhecer o Congresso Nacional, tem muito deputado lá de nome, mas não são milionários. Gostam de política, vão para a discussão. É assim que se cresce politicamente. Então Pinheiro tem que crescer politicamente. Tem que ter discussões, tem que ter debates. Não é agressão. É coisas que você pode debater em torno de um projeto para a cidade de Pinheiro crescer. Você reunir grupos, discutir ideias, convidar o prefeito, que é de diálogo. O prefeito é jovem. Prefeito, nós temos uma ideia aqui, nós estávamos discutindo um projeto que podia ser importante para Pinheiro, como é que você analisa? Quer dizer, são coisas assim que você vai se envolvendo, vai se entrosando num grupo político, de repente você se torna um grupo político forte. E dali vai surgir vereador, vai surgir deputado estadual, vai surgir... É assim que é a vida pública. Assim que é a vida pública, ela surge dessa maneira. Os pequenos debates, do diálogo, da maneira de como você conduz as coisas. Eu acho que Pinheiro ainda é uma cidade que está em fase crescente, principalmente hoje essas universidades aqui estão nos dando assim um respaldo, né? Um respaldo importante para a região, para Pinheiro, para o gestor, para os vereadores da cidade que no momento em que são convidados a fazer parte de uma decisão no legislativo, fazem parte. Eu acho que isso que é importante, eu acho que é o diálogo. Eu acho que você tem que querer também. Não adianta eu falar de política se eu não gosto dela. Se eu falo só por falar. Eu vou falar porque eu não gosto de Zé Genésio. Eu vou falar porque eu não gosto de Pedro. Não, você tem que ter críticas construtivas que ajudem. Na hora que você critica o cidadão com boas maneiras, você está estimulando o cara a crescer. E você também cresce. Às vezes eu lamento profundamente quando eu vejo coisinhas tão pequenininhas e a gente sente que... É porque a pessoa não gosta de alguém, ou porque às vezes tem uma frustração interna dentro dele, por saber que nunca vai ser nada, porque não tem um diálogo, porque não tem uma conversa pessoal. Às vezes você não conhece uma pessoa e você faz uma imagem ruim da pessoa. Quando você senta para conversar 10, 15, 20 minutos com aquela pessoa, você sai de lá como se você conhecesse as pessoas 1 ano, 2 anos. Porque o diálogo é importante, as palavras são boas, são palavras que estimulam a pessoa a começar a pensar diferente, a crescer. Então é assim que eu penso e é assim que eu sempre pensei. Por exemplo, eu acho que essa eleição, as mulheres deviam participar mais. Quantas jovens, bonitas, simpáticas, inteligentes, trabalhadoras, sorriso bonito no rosto, sabem conversar e às vezes se omite e fica calado. Não. De repente, ela entra numa eleição, se elege uma vereadora, se destaca. Amanhã pode ser uma prefeita da cidade. Amanhã pode ser uma deputada da cidade. Então essa falta de
de convívio, de diálogo, isso às vezes eu acho que prejudica. Eu, por exemplo, estimulei umas 2 ou 3 candidatas a vereadoras que são enfermeiras, que prestam um trabalho excelente. Você vê no rosto dela aquela vontade, aquela maneira, aquilo ajuda politicamente, mas fica, não quero participar do processo por uma razão. E às vezes dentro dela ela não sabe que ela tem um poder tão forte, tão grande, de ser uma pessoa importante para a sociedade no amanhã. Isso às vezes que eu lamento, eu vejo aí, porque a minha vida toda foi respaldada em estimular as pessoas. Por exemplo, eu vou dar aqui só alguns exemplos. Fui um dos caras que mais estimulei Tony Ferreira para ser um prefeito e um deputado. Infelizmente, às vezes a decisão dele, contrária à minha, foi impedida não por mim, por grupo político, questão partidária. Doutor Genivaldo, amigão, infância, geração, advogado da cidade, conhecido. Botei no braço 14 mil votos para deputado federal. Tinha uma expectativa, mas o Genivaldo nasceu para ser advogado. Ele ia para o Cadonésio, o grupo, mas depois o grupo toliu ele, se isolou. Então as coisas vieram, eu sempre tentei. Então, eu sempre fiz o que dei a oportunidade que ninguém me deu. Eu líder, e provando que era líder, e que até hoje ainda tem uma boa parte desse eleitorado em Pinheiro, eu estimulava os meus colegas, eles iam, quer dizer, 14 mil votos. No outro dia o cara já queria passar por cima do Zé Gené, já era o novo líder, Zé Gené não era mais. Aí ia para uma eleição municipal, 800 votos. Tony Ferreira, companheirão, meu abraço, Tony. Na votação, quase 14 mil, 12 mil votos só em Pinheiro, 16 ou 17. A gente tudo liso na época, campanha, mas se elegia com 20 mil votos, federal, 18, 19, 25. Terminou a eleição, botaram na cabeça, Tony Ferreira já tinha que ser o meu adversário. Tinha que tomar meu lugar. Não foi ele, foi os amigos. Enteado. Candidato a prefeito. Aí, não deram nenhum partido para ele. Não deixaram ele comigo, conosco, no grupo, e tomaram o partido de Tony Ferreira na última hora. Quer dizer, os jogos... Então eu sempre dei oportunidade para essa geração. O Luciano está fazendo o seu trabalho, está aí. Não interfiro no trabalho dele, repito isso, ele é o prefeito da cidade, eu sou apenas o pai. Mantenho a minha independência para ele ter a dele, para não interferir na minha. Mas eu acho que ele está tocando o barco de maneira correta. Eu acho que é isso que é o importante, é que ele faça o trabalho dele, que amanhã ninguém diga o pai interviu. O pai fez, não interfiro em nada. Por quê? Eu sempre fui independente, vou morrer independente para dizer o que eu quero, o que eu sinto a hora que eu quiser, para dar as minhas opiniões e ele dá a opinião dele. Seguir a linha dele, independente. Eu acho que tem sido assim o meu comportamento. Né? Se você me perguntar, não conheço o secretário de governo do prefeito, 1 ou 2 só, mas toco a barca. Eu gosto de tocar a vida, trabalhando, enquanto Deus me dê saúde, determinação, nós vamos caminhando junto. Esse é o meu ponto de vista. Deputado, suas considerações finais. Agradecer mais essa quarta-feira, esse bom diálogo. Eu acho que é importante quando você tem essa oportunidade de conversar com algumas pessoas, né? E desejar que nós possamos ter aí um resultado democrático no Brasil, onde todas as eleições serão realizadas e respeitadas, e cada município possa escolher seu novo gestor. O novo, ou levar a reeleição, quem vai para a reeleição, e que possa ter um sucesso. Isso é que nós esperamos. Eu acho que nós, brasileiros, vivemos de uma realidade do dia a dia. Primeiro, nosso paizão lá em cima, que toma conta da gente, e aqui embaixo a gente realizando o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor. Eu fiquei muito feliz hoje de saber que esse parto, essa cesariana que foi feita no hospital, num quadro em que se encontrava essa senhora com essa criança, é um momento muito de alegria, de satisfação para mim. Né? Todo mundo sabe que eu conheço um pouquinho da saúde, que eu tive no hospital, em Pinheiro, Remi 30 teve outro.
Então, quem tem um hospital, quem teve um hospital, entende um pouco. E você vê a felicidade dessas famílias saberem que a equipe de saúde da rede do materno infantil cuidaram, se dedicaram e trouxeram mais uma vida aí para marcar sua história em Pinheiro e no Brasil e no mundo, e nesse grande desafio de superar, essa família superar esse momento dessa Covid que tem deixado muita gente com dores muito profundas no coração. Muito obrigado.